Olá, mulheres amadas. Eu venho aqui hoje, para a gente ter uma conversa sobre feridas e como que a autoestima interfere nas nossas feridas, tanto nos nossos relacionamentos, familiares quanto conjugal. Eu vou trazer vários exemplos para vocês que eu tenho escutado muito das mulheres que chegam até mim. Então eu quero primeiro tá compartilhando com vocês sobre o que é autoestima. A autoestima é a imagem que a pessoa tem de si mesma, e tanto dos pontos negativos quanto dos pontos positivos. É a imagem que ela tem do que os outros pensam a respeito dela. É o julgamento que ela faz de si mesma. É a autoaceitação, sabe? Autoestima é quando a pessoa se aceita do jeito que ela é, tanto fisicamente quanto mentalmente. É quando ela tem uma autoconfiança, ela sabe fazer, ela tem a convicção que ela é capaz, ela tem a convicção que ela sabe superar os momentos difíceis. É outro ponto, um outro pilar aí que a gente pode ressaltar aqui na questão da autoestima é a competência social, que é quando a pessoa, ela consegue equilibrar suas relações sociais, ela consegue ter um contato com outra, ela consegue saber se posicionar, ela sabe a hora de aproximar, a hora de afastar. Ela consegue conviver de forma saudável com os outros. Uma pessoa com autoestima positiva, vamos dizer, vou citar aqui e vocês vão se identificando aí, com o seu dia a dia. Uma pessoa com autoestima positiva, ela tem facilidade de mudar qualquer coisa da vida, mudar de ambiente, mudar de alguma situação ou problema que ela está enfrentando. Ela tem facilidade em mudar as coisas de lugar. Ela não faz julgamento de si mesma, ela confia em si. Ela não se vitimiza, ela não fica vendo defeitos em si o tempo todo, E mesmo aquilo que ela vê, que ela percebe que é um defeito, ela consegue retornar à situação. Por exemplo, ela percebe que é defeito, mas ela diz, mas eu sou assim, eu me aceito do jeito que eu sou. Isso faz parte de mim, está comigo. Elas geralmente não têm muitas dúvidas, elas conseguem tomar decisões com mais facilidades. Elas têm atitude, então elas têm, por exemplo, facilidade de dizer não. Elas conseguem ser justas com elas mesmas e com os outros. Eu conheço assim, pessoas que têm essa dificuldade de dizer não para o outro. Esse medo, medo de alguma coisa, medo de desapontar o próximo, medo de ser abandonada, enfim. Mas essa questão do medo pode sim, o medo de dizer não pode sim representar uma baixa da autoestima. Eu quero falar para vocês assim, um pouco da minha história pessoal nessa relação com a baixa da autoestima. Eu, por exemplo, quando eu estava conversando com o meu esposo, na época do namoro, quando eu comecei a namorar mesmo, eu pensei que o namoro não ia
durar. Porque eu achava que ele poderia arrumar outra pessoa, poderia conhecer gente nova e que eu acreditava, né, que eu era muito chata e que ele não iria gostar de mim. Então, quando ele me conhecesse de perto, né, assim, que na verdade a gente começou conversando mais à distância, né, pelo Facebook. Então eu pensei, quando a gente conversar mais de perto, assim, ele vai perceber, tanto que eu sou chata, então ele não vai gostar de mim, né? E assim, eu acreditava que ele não tinha também motivos para gostar de mim. Por que alguém gostaria de mim? Assim, por que ele estava querendo namorar comigo, enfim. Gente, olha o nível de baixa da autoestima da pessoa. Então, eu pensei nisso, sabe? E era uma ferida, né, gente? Uma ferida que estava instaurada em mim, né? Por isso eu tinha, assim, esses pensamentos. E eu sempre gosto de falar para as mulheres, né, para quem assim iniciou um relacionamento ou ainda não iniciou um relacionamento, sendo casada ou tá namorando, enfim. Cuide de você mesmo. Melhore a sua autoestima antes de você entrar em relacionamentos. Por quê? Porque se você entra nos relacionamentos com a baixa da autoestima, você vai trazer problemas para você mesmo e para o outro. Eu tenho acompanhado assim, uma série de mulheres, né, que chegam com feridas que não foram saradas. E aí, de repente, elas vão se relacionar com os outros. Seja no namoro, no casamento ou no âmbito familiar. E aí, eu lembro que uma vez uma mulher me disse: o meu pai traiu a minha mãe. Eu não consigo confiar em mais ninguém. Então eu já até tentei, mas eu não consigo ter confiança. Ou às vezes elas chegam e dizem: olha, me disseram, né, que eu era feia, né? Me disseram que eu nunca ia conseguir ter uma família um dia, que eu nunca ia conseguir sustentar um relacionamento verdadeiro. Falaram para mim que eu ia ficar sozinha pro resto da vida. Ou então disseram para mim, falaram comigo que eu estou acima do peso, que eu precisava melhorar muito a minha vida antes de conhecer alguém e tal. E essas mulheres abriram uma ferida na alma, devido a ouvir tantas coisas e acreditar no que estavam ouvindo. E às vezes a pessoa, né, ela acredita tanto no que ela está ouvindo que realmente ela começa a se comportar a partir do que ela acredita. Então essa mulher, por exemplo, que disse para mim, assim, olha, eu nunca consegui estar num relacionamento. Ela estava num bom relacionamento no início, né? Num relacionamento que ela dizia estar feliz. Mas ela saiu desse relacionamento em que ela se sentia feliz para ir para um relacionamento abusivo, no qual ela sofria violências. Quando eu falo de violências, eu não falo só de violências domésticas. Eu falo de todos os tipos de violências. E ela viveu situações abusivas de violência doméstica. E aí, com a baixa dessa autoestima, né? As mulheres, elas começam a querer aceitar qualquer coisa. Elas começam a achar que não merece nada de bom. Elas se sentem culpa, né? Acham que elas é o problema, né? E precisa mudar aí alguma coisa. Elas pensam que são insuportáveis.
E muitas vezes das nossas relações, tanto familiares, né, quanto conjugais, nós nos sentimos assim. E isso tem feito, sim, as mulheres se manterem nos relacionamentos. Aí você me diz, Stephanie, por quê? Que as pessoas se mantêm num relacionamento tão abusivo, tanto fisicamente, tanto psicologicamente, né? Eu disse para você que isso é um tema muito abrangente, né? Que relacionamento abusivo envolve diversos tipos de coisa, né? Não vou entrar em detalhes, né? Porque não é muito o foco, né, desse vídeo. Mas envolve diversos tipos de coisa e você diz por que a pessoa continua se mantendo num relacionamento abusivo. Baixa da autoestima é uma das coisas que contribuem para a pessoa continuar se mantendo. Não mereço ninguém, vou ficar sozinha. É aí que eu digo que você precisa curar essa sua ferida, né? Que estava no passado, foi instaurada no passado e continua no presente, atrapalhando a sua vida. Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, por exemplo, ciúme. Eu conheci uma mulher uma vez que chegou com tanto ciúme, gente. Sabe, ela falou pra mim de tanto ciúme que sentia, eu pensei, gente, mas a baixa da autoestima, ela pode produzir ciúmes, né? Esse ciúme, sim, esse medo, eu não confio, não sou bonita, inteligente, o suficiente. Ele vai querer outra pessoa, né? Assim, eu não sirvo pra nada, afinal. Gente, às vezes você pode até pensar que é um exagero, né? O que eu estou falando, mas é o relato de diversas mulheres, né? Que têm chegado até mim, têm falado. Não só esses relatos, mas entre outros, né? E eu percebi que o quê? Que a autoestima, de uma forma ou de outra, ela sempre estava na fala das mulheres, de uma forma ou de outra, gente. É dentro da igreja, fora da igreja. Eu lembro que uma vez, né, uma mulher me disse em relação à aparência, né, ela se sentia feia, né, e ela dizia para mim, olha, eu sofri bullying na minha infância, na escola, me falaram que a minha boca era grande e que que eu parecia um animal. E hoje, Stephanie, eu olho pro espelho e eu sinto uma dor tão grande. Eu olho para minha imagem e eu tampo a minha boca e fiz assim. Eu não deixo ela aparecer porque me dói muito me ver no espelho. E ela começou a chorar muito. E disse, eu não sei mais o que eu faço com essa ferida. Porque aonde eu vou, a ferida me acompanha. Porque tá na alma, tá dentro de mim. Ela me disse esse relato. E a gente percebe, né, o tanto que a baixa da autoestima, né, em relação à aparência, tem afetado também as mulheres. Nós, não falo só de você, eu falo de mim, né? Eu disse aqui no meu exemplo, estou compartilhando com vocês uma das minhas feridas. E aí você diz, Stephanie, o que eu faço? Então, com essas feridas, com tantas feridas que eu tenho na minha vida, seja lá qual for a sua ferida,
eu digo, aceite você do jeito que você é. O processo de aceitação, ele não é da noite pro dia. Demora tempo. Aí você diz, não consigo liberar perdão. Talvez você sofreu abusos. Eu conheci um caso, por exemplo, de uma mulher que ela foi espancada desde o início do casamento até a gravidez do filho dela. E ela foi tão espancada, mas tanto, que ela teve que ir ao hospital e ficar internada. O bebê dela corria risco de vida. E após, nesse processo no hospital, que ela conseguiu ter o filho dela, que ela conseguiu se erguer novamente. Ela conseguiu, buscando aí ajuda, com profissionais, psicólogos, ela conseguiu melhorar a sua saúde mental. Mas a baixa da autoestima fez com que ela não enxergasse os comportamentos abusivos, fez ela sentir culpa, medo, vergonha, medo dos outros descobrir, medo de ameaças. Então eu digo pra você, aceite você do jeito que você é. Eu já te falei, é impossível. Eu vou aceitar esse defeito? Lembra do caso que eu disse pra você da mulher que sofreu bullying? Ela também inicialmente disse, não consigo aceitar. Minha aparência? Não consigo chegar de frente do espelho e ficar lá olhando pra minha boca. É um processo, não é da noite pro dia. Todo dia, aceite você um pouquinho. Perdoe você um pouquinho. Perdoe você mesma. Como eu disse, talvez você foi abusada. Perdoe, libere perdão. É fácil, não. Mas é um processo. Todo dia você perdoa um pouquinho. Faça um trabalho na sua mente com você mesmo. Todo dia. Eu libero um pouquinho. E aos poucos você vai conseguindo se desprender. Aos poucos você vai conseguindo curar essa ferida. Reconheça que você tem potencial e limites. Você é a única, ninguém é igual a ninguém. Gente, fica assim, sabe, com raiva, quando eu escuto uma pessoa dizendo, fulano tem que parecer com ciclano. Já viu? Pais querendo que os filhos sejam igual a eles. Ah, meu filho vai se tornar engenheiro, né? Porque o pai dele é engenheiro. Nós não somos iguais a ninguém. Você começa a lançar uma expectativa no outro que não existe. Pare de se criticar o tempo inteiro. Gente, às vezes as mulheres chegam pra mim, olha, eu tô com dificuldade de lidar com meu esposo por causa disso, enumeram tantas coisas, mas elas mesmas passam a maior parte do tempo se criticando, o tempo todo. Não faço nada de bom. Elas precisam de um elogio para se sentir bem. Elas dependem de um elogio do outro para elas conseguirem serem felizes. Um dia eu vi uma mulher que ela pintou o cabelo, mudou assim o visual, tal. Chegou e o esposo não observou tanto assim, mas pensa na angústia que ela sentiu. Aquilo para ela era uma ferida que ela precisava curar, porque ela ficou tão triste. Quer dizer, ele não observou, não me observa, não olha para mim e mais um monte de coisas. Isso é uma representação, a baixa da autoestima. Eu tô trazendo aqui exemplos para você ver como que isso relaciona na nossa vida do dia a dia e como que isso interfere
na nossa família, no nosso meio, uma pessoa se culpa o tempo inteiro. Ela tá se culpando. Não fiz isso, deixei de fazer aquilo. Eu queria isso, mas não sei o quê. Culpa é algo que a gente precisa se livrar dela. Eu lembro, por exemplo, de um caso que chegou lá uma amadinha e disse pra mim, olha, eu namorei 5 anos com uma pessoa. Comecei a namorar com 17 anos e eu tinha tanta ansiedade. Eu não conseguia lidar bem com meu namorado. Eu tinha muita raiva, né? Isso é um sintoma, às vezes, da ansiedade. Eu era muito angustiada, nada pra mim estava bom. Eu sempre que provocava todas as brigas, eu sempre andava muito irritada. Eu passava mal de tanta ansiedade. Eu buscava tanto perfeccionismo nele. Perfeccionismo faz parte aí para vocês, amadinhas, perfeccionistas. Perfeccionistas é um exemplo de baixa da autoestima. Então essa mulher me dizia, eu buscava tanta coisa nele, uma perfeição, algo que não existe. E a gente brigou tanto, e eu sei que foi tudo culpa minha, culpa da minha ansiedade, a ansiedade que eu nem sabia que eu tinha e que eu fui tratar anos depois, né? Que ela desencadeou a crise de pânico, né? Aquela ansiedade que dá aquela falta de ar, aquele aperto no peito, aquela sensação de infarto que o coração acelera. E eu fui tratar a minha ansiedade depois de muito tempo. E eu sinto tanta culpa, Stephanie, ela dizendo pra mim, eu sinto tanta culpa, porque eu sinto que eu acabei com a vida dele. Sabe, foram muitos anos de namoro e eu sinto que foi um namoro muito desgastante pra ele, pra mim, mas eu sinto culpa porque eu impedi ele de estar com outra pessoa que talvez poderia ter dado certo. Enfim, ela sentia muita culpa de alguns comportamentos que ela teve no passado, né? Então, se livra da culpa. Talvez a sua ferida é a culpa e ela não está cicatrizando. Outro ponto, né, eu anotei aqui para poder dizer para vocês, controlar coisas que não dependem só de você. Gente, às vezes você quer controlar tudo e às vezes alguma coisa não depende só de você. E aí você se sente frustrada. Como que a gente fica, nós mulheres, gente? Chora, joga o cabelo pra cima. Eu conheci um caso, né? Tô trazendo bastante caso, né? Pra vocês entenderem. Conheci uma mulher que ela disse pra mim, olha, eu arrumo a casa e meu esposo diz que tudo que eu faço não tá bom. A casa ele sempre critica todos os dias. Critica tudo que eu faço. Eu não me sinto boa mãe. Eu não me sinto uma boa esposa. E eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu não sei mais como que eu tenho que agir, afinal em tudo eu sou criticada. Mas na verdade, ele chega e suja tudo, bagunça tudo. Aí ele vai e fala que eu não arrumo. Eu só tenho críticas. Eu só recebo críticas. Se você é uma pessoa também que só faz críticas, isso é um sinal de baixa da autoestima. Você precisa criticar muito o outro para você se sentir um pouco melhor, inclusive. Foi o que eu disse para ele, ele também parece ter
problemas com a baixa da autoestima, né? Ter problemas com a baixa da autoestima. Olha, eu disse pra ela, olha, se fosse uma mulher, né, que tivesse um pouco melhor com a autoestima, você talvez poderia dizer, eu arrumo e você bagunça, por exemplo. Chega de ser gaveta, que fica guardando tudo que você escuta pra você, pro resto da vida. Às vezes a irmã chega lá, gente, irmã, isso aconteceu e tal, e tal, e tal, e tal. Quando, irmã, aconteceu isso? Em 1970. Até quando você vai ser lixeira? Deixar as pessoas ficar jogando coisinhas em você? Ninguém muda ninguém. Mas quando você muda, automaticamente o outro muda. Grava isso. Viu? Vamos falar agora sobre algo novo. Algo novo. Às vezes você diz assim, olha, Stephanie, é difícil. Difícil é pensar em fazer algo novo, porque me gera tanto medo, tanta ansiedade. Tem tanto tempo que eu tô com essa ferida, tem tanto tempo que eu sinto essa dor. E eu acredito que não tem mais jeito, que não tem como eu recorrer a mais nada. Eu digo pra você, é normal termos ansiedade do novo, termos medo do que vai acontecer, medo daquilo que nós desconhecemos. É normal termos medo, não é porque você também vai melhorar assim, a sua autoestima e aí você vai sair daqui e vai dizer, oi, eu não tenho mais medo de nada que acontecer na minha vida, eu consigo resolver todas as coisas. Não, não é assim também. Quero dizer para você que o novo ele gera ansiedade, que isso é normal. Pare de se culpar ou de se criticar pelo que você fez ou pelo que você não fez. Estabeleça metas para a sua vida, escreve, crie, inove. Faça algo com a sua ferida. Eu lembro que uma mulher disse, olha, eu sofri muito com a minha mãe. Ao vê-la no processo de cura contra o câncer, eu queria que ela fosse curada. E vê-la cada dia mais lutando para viver me desestruturou muito. E eu fiquei tão triste, eu fiquei tão desmotivada. Mas eu pensei em criar algo para ajudar os familiares que enfrentam esse mesmo tipo de problema. Aí, gente, ela criou uma ONG, um grupo de apoio para as famílias que precisam de ajuda. Famílias que apresentam câncer. Isso foi um projeto muito interessante que ela criou para ajudar as famílias. E ela descreve isso com muita dor, todo o relato de sofrimento. É muito difícil, né? Essa rotina de hospital, passar mal, toda hora ter que sair. Para ela foi um processo assim muito difícil, muito doloroso. E ela resolveu criar algo diferente para a dor que ela estava vivendo. Às vezes você precisa, né, de um atendimento psicológico, terapia com psicólogo, ou talvez até de uma medicação com um psiquiatra. Seja
suficiente para reconhecer que você precisa de ajuda. Às vezes você diz, Stephanie, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Mas vai em alguém de confiança, peça ajuda. Procure um profissional que possa te ajudar a minimizar o impacto dessa ferida dentro de você. Que quanto mais o tempo vai passando, olha o que vai acontecendo. Vai abrindo. Certo? Eu queria dar, assim, um recadinho aqui para as mamães. As mães, quando elas apresentam, né, assim, uma baixa da autoestima, né, bem acentuado mesmo, tende a passar o quê, gente? Sintoma para os filhos. Então, isso é um cuidado. Você como mãe, né, você como um tio, cuidador de criança, você como um avô, enfim. Você precisa tomar esse cuidado, né, na sua relação com as crianças. Adolescentes. Por exemplo, uma mulher, né, um dia me disse, né, que ela sofreu bullying na infância. E ela sofreu por ela ser fofinha, acima do peso. Ela sofreu muito na escola, né, porque geralmente ela corria e os meninos falavam, vai cair igual uma bola, né, e falaram coisas para ela, coisas terríveis, né, você vai precisar de 2 cadeiras, porque você é fofinha. Discriminação, né, devido ter um peso assim considerado acima, né, do esperado. E, enfim, essa criança cresceu, né, se tornou mãe adulta e ela passa os seus sintomas para a filha. Por exemplo, ela tem muito medo da filha engordar. Ela quer que a filha faça dietas, que a filha faça muitas atividades físicas, porque ela tem medo da filha ser rejeitada. Ela tem medo da filha sofrer. Ela acredita que a filha dela precisa emagrecer para ser uma pessoa bem-sucedida. E ela ainda diz assim, olha aqui, filha, você precisa comer menos. Olha, não pode comer desse jeito. Aí ela começa um monte de críticas que às vezes ela nem sabe o que está fazendo. Eu não estou aqui para julgar você, que é mãe. Estou aqui para dizer que, às vezes, como mãe, você erra sem saber. Não só você, como milhares de mulheres no mundo. Eu não estou aqui para julgar você. Estou aqui apenas para dizer para você curar a sua ferida, para você não passar para os seus filhos. Ou para você contribuir, né, para um desenvolvimento emocional melhor dos seus filhos, da sua família. E a gente, para finalizar, eu gostaria de falar assim para você como curar feridas, né? Talvez você quer ser uma pessoa que ajude o outro a curar feridas. Primeiro passo para você ajudar alguém, acolher a pessoa que está sofrendo, desprender dos seus preconceitos, dos seus julgamentos, né? Porque o que é problema para você não é problema para o outro. A pessoa ela se comporta de uma determinada forma porque teve assim, uma história de vida, ela teve acontecimentos, experiências que levou a ela a ter determinado comportamento desde a infância. Então não julgue a pessoa porque ela fez isso ou aquilo, ou se desespere quando ela vir buscar ajuda para você. Cure a ferida uma das outras, nós estamos precisando cada dia mais
fazer isso. Às vezes nós estamos ferindo ao invés de curar. E eu quero fazer um apelo para você a partir de hoje. Tome uma decisão, se cure e cure o outro. Eu sei que a gente não consegue tudo, né, assim. Você, uma pessoa que vou ter, assim, melhorar minha autoestima em todos os sentidos, né, em todos, assim, os parâmetros que eu falei. Mas busque cura. Busque lidar melhor com as suas feridas. Busque ajuda. Ajuda em coisas que vão ser construtivas para você. Eu não estou dizendo para você buscar ajuda, arrumar algo construtivo por exemplo, para frente da TV, ficar vendo um programa que não vai trazer nada para sua vida pessoal, profissional, nem nada. Mas busque ajuda para você, para suas feridas. É o apelo que eu faço hoje. A perfeição, ela não existe. Não pense você que algo de perfeito vai acontecer. Perfeição não existe.